A forma com a qual eu faria uma redação até 2024 não é a mesma que eu usaria nesse ano. Isso porque o Enem está passando por uma fase de mudanças. Existem várias possibilidades de mudanças, de forma que coisas que foram super estratégicas anteriormente podem não ser agora. Essa aqui é uma redação minha sobre preconceito linguístico e eu vou analisar tudo que eu mudaria nela. Essa redação, ela segue o método Lume-Ponto de acordo com o que eu ensinava para vocês até 2024. Então ela começa, por exemplo, com uma estratégia de abertura padrão que serve para qualquer tema, uma citação nesse caso de São Tomás de Aquino que diz que todas as pessoas devem ser tratadas com a mesma importância. Uma das promessas da banca esse ano é que não podem ser usados modelos de redação ou redações prontas, o que é uma coisa muito difícil de ser avaliada. A gente não sabe exatamente como que a banca vai identificar se você usou algo que já tinha sido usado anteriormente, mas o fato é que essa citação de São Tomás de Aquino, ela é extremamente popular. Você vai encontrar ela em redações nota 1000, você vai encontrar ela em modelos de redação, então com certeza é algo que eu não usaria no Enem desse ano. Por mais que ela esteja muito boa dentro do tema, perceba só, São Tomás de Aquino defendeu que todas as pessoas devem ser tratadas com a mesma importância. No entanto, hoje no Brasil, essa perspectiva não se verifica, né? Por isso que tá essa marca aqui. Não se verifica na questão do preconceito linguístico, que está enraizado de forma silenciosa. Ok? É um bom uso, o uso é produtivo, realmente dá para entender que o que o São Tomás de Aquino falou tem conexão com o tema. Porém, essa abertura aqui, ela é extremamente popular, então é algo que esse ano eu não acho que seja estratégico. O Enem não quer repertório de bolso, que é aquele repertório que você leva, que vai servir para absolutamente qualquer tema. E esse é um tipo de repertório de bolso. Claro que a própria prova diz que se você usar corretamente, esse repertório pode ser bem avaliado, mas eu não me arriscaria nesse nível. Uma outra coisa que eu não faria esse ano é criar uma tese usando um modelo que aponta 2 argumentos. Vamos ver como é que eu fiz aqui, que eu nem me lembro. Com isso, a discriminação de pessoas pela sua forma de se expressar linguisticamente persiste. Isso que tá muito bom. Essa forma de se referir ao tema é algo que com certeza eu manteria esse ano, em virtude de falhas na educação e de fatores socioculturais. Talvez eu não apontaria os meus 2 argumentos na tese, o que é muito triste, porque é super bom pro leitor quando ele já tem na tese os 2 argumentos e se organiza o pensamento. Só que esse tipo de tese é um tipo de tese que já foi muito replicada em muitas redações, então pode não ser estratégico esse ano. Uma outra coisa que eu não faria esse ano é criar um tópico frasal dessa forma aqui, ó. Em primeiro plano, o problema é sustentado pela base educacional brasileira lacunar, ou seja, fazer um tópico frasal. Na verdade, eu não separaria o meu parágrafo de desenvolvimento em tópico frasal, depois o repertório e depois a argumentação. Esse ano, mais do que nunca, vai ser preciso amarrar muito bem as coisas e usar cada linha da redação para argumentar, e não como uma preparação para argumentação que vem mais além, né? No caso aqui. O que eu vou ensinar aos meus alunos esse ano no CRM é como amarrar tudo de forma a não ter nenhuma ponta solta, de forma a tudo naquele parágrafo servir para argumentar de uma maneira muito mais intensa do que anteriormente. Porque enquanto o repertório está perdendo espaço na redação, e há várias regras para descontar pontos se você usar repertório X ou Y, a argumentação se torna cada vez mais valorizada. Pois bem, eu mexeria, portanto, na minha estrutura do desenvolvimento. E sabe uma outra coisa que eu faria? Eu vou escolher até outra cor aqui para ficar mais visível para vocês. Eu não pesaria minha mão nos conectivos. Então, talvez eu não usasse em primeiro plano e em outra análise. Talvez eu não usasse
com isso aqui. Por quê? Porque os conectivos esse ano no Enem, a promessa é que eles devam ser utilizados de forma mais fluida e menos técnica, de tipo, toda hora eu tenho que pôr um conectivo para mostrar para o corretor que eu fiz coesão, que eu tenho coesão. Não, a coesão ela precisa tornar a leitura do texto mais fluida. Então, se antigamente a gente precisava cuidar muito para colocar um monte de conectivos em vários lugares para que não houvesse dúvida de que a nossa redação tem coesão, essa é uma coisa que esse ano não vai valer tanto assim. Uma outra coisa que eu não usaria esse ano são citações que são muito populares. Por exemplo, essa de Kant. O homem é o que a educação fez dele. Vamos ver o que eu usei no outro parágrafo. A teoria da eugenia eu poderia usar, porque a teoria da eugenia, ela não é muito popular, é uma coisa que eu ensino os meus alunos tem um tempão, mas que não é tão popular assim, né? Então essa aqui eu usaria. Mas essas frases que são extremamente conhecidas, como essa de Kant, é algo que eu não usaria. Eu poderia continuar referenciando Kant para falar de educação, já que Kant tem uma filosofia da pedagogia que não é muito conhecida, não é uma parte do trabalho dele que é super popular, então nem todo mundo sabe, né? As pessoas costumam associar o trabalho de Kant muito mais à ética, à moral, outras coisas, mas ele tem sim reflexões sobre educação, sobre pedagogia. Então você pode continuar usando, mas eu acho que eu não usaria essa frase desse jeito. Eu reescreveria ela de uma forma que mostrasse que eu realmente sei que o trabalho de Kant tenha reflexões sobre educação, tem a ver com educação e que faz sentido trazer Kant para falar de educação. E não só que é algo como se fosse uma frase de efeito, sabe? Fica bonito, mas não tem muita profundidade. Essa é uma coisa que eu evitaria esse ano. Vamos ver como é que eu fiz a minha argumentação aqui? Nesse raciocínio, preconceito com determinados grupos que não têm acesso ao domínio da norma padrão da língua portuguesa é responsabilidade da escola, seja por não democratizar esse conhecimento, seja por tratar da variação linguística de forma não suficiente. Assim, a formação educacional desvaloriza a pluralidade linguística. Essa argumentação tá boa, ela tem vários aspectos que hoje eu ensino na minha técnica das dobras, né, o meu desdobramento por meio de flechas, que eu ensino no CRM, mas eu tornaria ela muito mais parruda, assim. Eu acho que o que valia como uma argumentação nota máxima uns anos atrás, hoje já precisa ser melhor. E isso acontece, gente, é normal. Na minha redação do terceiro ano do ensino médio, eu fiz Enem em 2011. Em 2011 eu tirei tipo 800 na redação, algo assim, e eu tenho certeza que aquela redação não valeria 800 pontos hoje, porque a prova evoluiu muito, se tornou mais complexa, mais exigente, e o que antes era considerado muito bom, hoje não é mais. Prova disso é também as Olimpíadas. Se você for olhar o que os medalhistas olímpicos faziam em suas modalidades lá no início das Olimpíadas, ou sei lá, que seja 50 anos atrás, você fica chocado, tipo, nossa, como assim o recorde era esse? A coisa mais extraordinária que eles tinham pra fazer era isso? E o mesmo vale com redação. Coisas simples que eram muito bem avaliadas antes, hoje já não são mais. Ok, então essa argumentação não está obsoleta, mas eu faria melhoramentos nela, com certeza. Vamos ver a conclusão. Portanto, para alterar tal cenário, o MEC, Instituição Máxima Educacional. Isso aqui eu não faria esse ano. Isso aqui eu não faria esse ano. Explicar o que é o MEC, eu acho que é uma perda de linhas. Pode criar os Jogos Olímpicos. Em vez de pode, eu colocaria deve criar os Jogos Linguísticos por meio de uma semana com conteúdos sobre variação linguística e diversidade cultural. Não, com certeza eu manteria isso, porque isso aqui tá super adequado ao tema. Tá feito sob medida. E diversidade cultural, a fim de popularizar a concepção de preconceito linguístico e problematizar as consequências de tal discriminação. Ok, poderia manter dessa forma. O evento deve acontecer em colégios do ensino fundamental e do ensino médio e mobilizar toda a comunidade. Provavelmente eu esgotei as 30 linhas, por isso que eu não fiz um fechamento na redação, e essa é uma estratégia que eu manteria esse ano. Se não cabe um fechamento, tudo bem. A minha prioridade é botar minha proposta de intervenção, porque é isso que vale ponto. Então, eu manteria dessa forma se não houvesse espaço, com certeza. Mais uma coisa que eu faria e que eu não fiz, e esse ano eu faria, é usar as palavras dos argumentos na minha conclusão. Então, por exemplo, aqui o meu argumento primeiro é a base educacional. Eu falaria sobre a base educacional aqui.
Com certeza. A fim de fortalecer a base educacional no que se refere a preconceito linguístico. E o outro argumento é a sensação de superioridade. Eu também mencionaria esse argumento na conclusão. Na verdade, o que eu faria é um esforço para criar uma proposta de intervenção que haja, ao mesmo tempo, contra a lacuna educacional e contra a sensação de superioridade. Resumindo, eu trocaria o meu repertório da introdução e o repertório do segundo parágrafo eu reescreveria. Eu não usaria tantos conectivos. Eu mencionaria os meus argumentos lá na conclusão. E eu daria um boost na minha argumentação. Eu tiraria também o meu tópico frasal e eu mexeria um pouco na estrutura. Em vez de usar a microestrutura de 9 partes, que é o que eu usava aqui, eu usaria a estrutura invisível, que é a que os meus alunos vão usar esse ano. Eu posso fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem. Coloca aqui nos comentários. É aquela estrutura que deixa as coisas organizadas, mas de uma forma não óbvia. Mas, de forma geral, me surpreendi. Essa redação tá melhor do que eu imaginava. Luma, socorro, do que você tá falando? Mudanças no Enem? Como assim? Eu fiz 2 vídeos aqui no canal que são muito importantes que você assista se você vai fazer o Enem 2025. Um deles é esse aqui, mudanças nas correções que aconteceram depois do Enem 2024. E esse outro aqui é de tendências de redação para esse ano. Assista agora a esses 2 vídeos, porque você precisa deles para estar preparado para a prova esse ano. Vem aprovação em medicina e ponto.